Ai, gente. Eu tô totalmente... Ah, não, foi. Minha coisa tá travando. Na Net Security, acreditamos que cibersegurança é mais do que um serviço. É a nossa missão, o nosso propósito. Todos os dias, nos dedicamos a proteger o que é mais valioso para nossos clientes em um mundo digital em constante transformação. Somos um time de especialistas que não teme desafios. Sabemos que as ameaças cibernéticas evoluem rapidamente, por isso, usamos nossa experiência e as melhores tecnologias para antecipar riscos e responder de forma rápida e eficaz. Para nós, cada dado representa mais do que um simples arquivo. Ele carrega histórias, projetos e sonhos de pessoas e empresas. Proteger. Isso é o que nos move. Acreditamos na excelência como padrão e na inovação como caminho. Isso significa agir de forma proativa, sempre buscando soluções mais eficientes e seguras. Sabemos também que não estamos a sós nessa jornada. Valorizamos parcerias que agregam valor às nossas entregas, colaborando para tornar nossas soluções mais robustas e adaptáveis às necessidades de nossos clientes. Juntos, criamos um ecossistema de proteção digital que é dinâmico, robusto e preparado para qualquer desafio. Na Net Security, cibersegurança não é apenas uma barreira contra riscos, é um facilitador para que nossos clientes inovem e cresçam com confiança. Nosso compromisso é fazer do ambiente digital um espaço mais seguro, confiável e eficiente, porque, para nós, segurança vai além de proteger dados. É proteger negócios, pessoas e tudo o que eles representam. Somos a Net Security. Estamos aqui para proteger você e o seu futuro digital. Muito bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Boa tarde para quem já almoçou. São meio-dia já, né? Eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre SOC, sobre operações de segurança, sobre Security Analytics, sobre SecOps, sobre MSecOps. São tantos nomes, tantas siglas para falar um pouquinho de operações de segurança. E não estou aqui só, naturalmente, me apresentando, sou Marília Cardoso, hoje head da área de vendas aqui da Net Security, e estou muito bem acompanhada por Gabriel Rimoli e Fernando Indec, batendo esse papo aqui com a gente sobre SOC. Boa tarde, bom dia, Gabriel e Fernando, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo ótimo, obrigado pelo convite, fico lisonjeado de estar aqui com vocês, é uma alegria imensa, e o que vocês precisarem aqui estão sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. Opa, estou feliz de estar aqui, vamos falar um pouquinho sobre SOC, os desafios e como a gente pode apoiar todo mundo que está nos assistindo e quem vai nos assistir depois. Maravilha. Gente, aproveito para falar que acho que vocês podem interagir com a gente através dos comentários, mandem perguntas, questionamentos. A ideia é que a gente tenha realmente um bate-papo entre a gente, mas que também consiga interagir aí com o público que vai, porventura, conseguir nos assistir nesse momento ao vivo. Vamos lá. O tema do nosso bate-papo de hoje é dê um Google no seu SOC. Não sei se a apresentação já está aparecendo para todo mundo. Pronto. Dê um Google no seu SOC, segurança mais rápida, mais inteligente, mais eficiente. Como eu falei, estou muito bem acompanhada aqui por Gabriel e por Fernando, e a ideia é que a gente tenha aí uma discussão, inclusive, sobre desafios, sobre tendências, sobre como a gente enxerga, o que a gente enxerga desse mercado, conversando muito com grandes corporações, com clientes, com empresários, com profissionais especialistas da área de segurança, trazendo um pouco das perspectivas para vocês que estão nos assistindo e também, principalmente, falando um pouco mais de tecnologia, né? Acho que é isso que também traz aí um tempero especial para essa conversa. Gabriel, começo com você, então, te perguntando um pouquinho,
uma pergunta bem holística, né? Bem ampla, inclusive. Mas para a gente saber e falar um pouquinho o que você enxerga hoje de futuro para o mercado de Security Analytics ou para o mercado de SOC. Bem, então, quando a gente faz uma busca no nosso amigo Google, né, a gente vai ter muitas e muitas respostas. Mas o que eu separei aqui para a gente falar um pouquinho são 4 itens, tá? E o primeiro seria: tomem muito cuidado, porque esse mercado está num movimento intenso. A gente está vendo fusões, aquisições, empresas, startups aparecendo, né? E hoje a gente não tem muita certeza o que vai acontecer com o futuro para muitas empresas. A gente tem que tomar muito cuidado com os fornecedores que a gente vai avaliar nesse momento, para saber será que se eu contratar uma empresa agora, será que daqui a um ano não vai mudar a estratégia dela? Será que ela não vai ser adquirida por uma outra empresa? Será que toda essa estratégia que eu montei para defender a minha empresa não vai ser mudada por uma simples aquisição? Depois, a gente pode falar sobre o modo, né, de ingestão de dados. Quando a gente fala em SOC, a gente fala, mas como é que precifica o SOC? Vem o velho e bom log dia. Putz, mas isso o cliente não gosta. Mas não tem fórmula mágica. Qualquer fornecedor ou fábrica louca que vier falar para você, mas eu faço de uma forma diferente. Tome muito cuidado, porque o bom e velho log dia continuará por um bom tempo. Não tem outra forma de fazer isso. Se outro fornecedor aparecer com uma ideia mirabolante, tome cuidado, que amanhã depois pode acabar o dinheiro e eles não terem mais aquele fôlego. Outro ponto são as novas fontes de observabilidade. É muito importante a gente saber disso, porque essas novas fontes de observabilidade, elas são cruciais. Se eu tenho uma necessidade de um centro de operação de segurança e eu começo a ter novas fontes, eu preciso saber, eu preciso ter esse controle. E por último, e não menos importante, que nem está aí, que é uma coisa que está acontecendo, que está rastejando, está aparecendo em vários insights, os fabricantes de EDR, XDR, oferecendo soluções de uma tela central para você trabalhar com esse mundo de centro de operações. Mas vamos pensar o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, estamos prontos para ficar somente com o fabricante? Será que eles têm essa capacidade? E pior, será que as integrações que são feitas desses ambientes de MXDR, será que eles estão prontos para colocar concorrentes? Será que o output desse concorrente naquele centro de operações vai ser tão eficaz? A NetSecurity preza pelo movimento aberto de ter vários fabricantes e a liberdade de escolha, Marília. Eu acho que esse é o maior ponto hoje dessa problemática do futuro. Se a gente olhar esses 4 pontos e trabalhar bem isso dentro da nossa corporação, a gente segue bem. Legal, Gabriel. Achei tão importante o que você falou. Bom, acho que todos eles são realmente tendências. A gente vê acontecendo muito, desafiando, inclusive, o futuro, para onde caminha as operações de segurança. A gente vê empresas, corporações, especialistas em cibersegurança trabalhando com tecnologias e plataformas há muito tempo e a partir dessas fusões e aquisições, essas grandes fusões e aquisições, não sabendo mais para onde que vai essa tecnologia, qual vai ser o futuro dela, muitas peças espalhadas para compor, de fato, uma oferta que faça sentido para a operação de segurança, né? E, além de tudo isso, trazendo essa questão da volumetria de ingestão de dados, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco aqui também, sobre o desafio que é você usar dados de forma controlada ou gerenciável para criar, de fato, uma engenharia de detecção e que, no final, impacta pessoas, né? Pessoas que estão ali, né, precisando, pessoas de dispositivos ativos, recursos que estão precisando aí de proteção, da máxima proteção, mas também pessoas que operam essas plataformas, né, que estão ali também vigilantes, dia sim, dia não, trabalhando para melhorar esse fluxo de detecção, investigação e resposta a incidentes. Na sua visão hoje, como é que estão os times de operação de segurança? A gente deveria botar uma tela, né, com um cara muito doido, assim, né? Porque, assim, quando a gente conversa com os clientes, né, o Fernando sabe do que eu estou falando, a gente conversa todo dia com o cliente, a gente sabe que a gente escuta o de sempre. Equipe reduzida, equipe estressada, com medo de perder os talentos, isso é todo dia. E a gente sabe que a gente
primeiro que a gente não encontra ninguém tranquilo da vida quando a gente fala de operação de segurança, tá? E normalmente a grande reclamação é, cara, eu deixei de ser um especialista de segurança para ser um especialista em operar a ferramenta. Peraí, eu estudei tanto tempo para falar de segurança, para prezar cyber, para trabalhar com isso, e hoje eu estou virando o quê? Um operador de ferramental? Onde é que está a minha participação na escolha de uma ferramenta? Onde é que está a participação do time na escolha de ferramenta? Né? E, cara, a gente tem que lembrar das joias da coroa, a gente tem que lembrar daquilo que é parte do nosso negócio. Né? A gente vê muitas mudanças ou escolhas de soluções baseadas, às vezes, até num capricho de CISOs ou de líderes, né? E a gente não vê equipe participando disso. Outro ponto, a gente também vê equipes com muita informação. Cara, eles têm tanta informação que eles precisam escolher as fontes de informação para ver o que é mais relevante. Quantas vezes eu e o Fernando, a gente conversa com clientes que o cara está escolhendo o tipo de informação que ele vai colocar para dentro do centro de segurança dele, porque ele tem tanta coisa e ele muitas vezes tem problema até de saber quais são os insights realmente ideais para isso. Isso é muito preocupante, tá? Quando a gente fala dessa questão de muita ferramenta, nossa, uma ferramenta aqui, outra aqui, outra aqui, e aliás, onde é que está o single pane of glass do cara, onde ele vai poder olhar e dizer assim, não, aqui está o meu ambiente, aqui está o meu controle, aqui está o meu risco, né? E aí, por último, né, Marília, aí que não menos importante, mas talvez até o mais relevante de todas as nossas conversas, é a falta de pessoal qualificado, né? Não só no cenário de engajamento cultural, aquela coisa de fazer como a empresa gostaria, também aquela questão de salarial, a questão de... Aí a gente pode entrar num cenário de RH por horas aqui, né? De ter home office, não ter, criar um futuro. Quando a gente fala de centro de operações de segurança, a gente também fala daquela questão que tem o cara de primeiro nível, segundo nível, super especialista, o hunter. Como é que funciona esse quadro? Né? E a gente vê que essa turma está com muita dificuldade de se sentir bem nesses ambientes. Você normalmente tem pessoas muito carregadas. E não é só nos clientes que a gente conversa. Certamente as pessoas que estão nos assistindo sabem do que eu estou falando e devem estar se identificando em alguns pontos. Acho que nesse tema é isso que eu teria para falar. Legal, é isso. A gente conversa com muitos clientes, com muitas operações de diferentes portes, de diferentes realidades, diferentes segmentos e, de fato, o desafio de pessoas, ele é real e acho que ele é real, inclusive, em múltiplos segmentos, em múltiplos mercados. Em cibersegurança, isso não deixa de ser realidade, né? A gente vê isso constantemente, o mercado super aquecido, demandando muito. Infelizmente, o cenário de ameaças só se mostra cada vez mais desafiador, cada vez mais exigindo um nível de especialização e quantidade de pessoas especializadas para poder dar conta do tamanho do desafio ou alcançar o tamanho do desafio. Aqui sim, na sim. NET... E aí, eu queria te cortar porque eu esqueci de falar uma coisa. Eu esqueci de falar aquela parte do cara que fica procurando, gastando tempo num falso alerta. Sim. Que depois o cara fica frustrado, fala assim, cara, eu passei 8 horas no final de semana trabalhando num alerta falso. Sim. É isso. Equipes acabam ficando completamente desgastadas, sobrecarregadas, estafadas mesmo, justamente porque não conseguem ver a luz no fim do túnel, de fato, né? E aqui na Net Security a gente reconhece, inclusive, esse desafio. A gente está nesse mercado há 25 anos. Há 25 anos trabalhando com consultoria, né, com serviços especializados e consultoria em cibersegurança. Então, a gente compartilha muito dessas dores dentro dos nossos clientes, entendendo suas realidades, nos especializando e entendendo também que cada cliente é único, né? Cada cliente é único, por isso cada realidade é única e cada entrega nossa também tem que ser muito diferenciada. Quando a gente fala de operações de segurança e desse contexto desafiador que a gente vê de tecnologias, fusões e aquisições, em gestão descontrolada de dados, digamos assim, né, sem uma engenharia de detecção apurada, a questão dos times de operações de segurança extremamente desgastados, a gente tem que pensar também em construir uma oferta ou uma entrega de serviço especializado em cibersegurança, como integrador e consultoria que somos, que realmente consiga estancar, né, esses desafios, ou pelo menos mitigar e, junto com os nossos clientes, resolver e superar esses obstáculos. Então, a nossa estratégia, quando a gente fala de operação de segurança, ela é muito desenhada também sobre esses desafios que a gente enxerga no dia a dia e
primeiramente, um deles que a gente aponta aqui é justamente a questão da ingestão correta de dados, para que a gente tenha insights que sejam precisos. A gente faz um paralelo hoje com superfície de ataque para falar de superfície de detecção, em que a gente vai olhar não só para tudo aquilo que precisa ser detectado, mas sim, não só para tudo aquilo que pode ser detectado, mas sim para aquilo que de fato precisa ser detectado, né? Isso, essa engenharia, essa construção em que a gente entende que camadas de proteção que possuem controles compensatórios, que podem nos enviar alertas prontos para plataformas, podem ser utilizadas de uma forma muito mais otimizada na construção dessa engenharia de detecção do que simplesmente colocar sensores em tudo, gerar alertas que não são necessários, que vão gerar justamente essa sobrecarga e, além de tudo, te levar a gastar tempo e recurso, né, com detecções que, de fato, não são incidenciais e que não vão produzir resultados significativos, inclusive para a elevação da maturidade do seu negócio. Então, um dos pilares aí dessa estratégia da entrega de operações de segurança é a gente pensar realmente numa gestão muito assertiva, baseada nessa superfície de detecção, para que a gente tenha insights cada vez mais precisos. O trabalho orientado à detecção, eu já mais ou menos também reforço, inclusive, esse primeiro ponto, né? A gente está aqui justamente falando que, de forma exaustiva e proativa, a gente está construindo junto aos nossos clientes playbooks, runbooks, que são cada vez mais efetivos e de forma orgânica ao longo dos nossos contratos, né? A gente não pode simplesmente pensar numa oferta de SOC, ou de operação de segurança, ou de MCCOPS, que é inclusive o nome da nossa própria oferta aqui, que seja extremamente rígida, né, ou encaixotada, com um pacote específico, com um número específico de desenvolvimento de playbooks ou runbooks. Pelo contrário, a gente tem que pensar, inclusive, na maturação desses playbooks ao longo do tempo, né, na sazonalidade do negócio, de acordo com a sazonalidade do negócio, da operação que a gente está olhando e monitorando. Então, esse trabalho orientado em detecção, ele pensa também nesse nível de customização, olhando para isso de uma forma ideal e mais objetiva e prática ao longo do tempo. E, além de tudo, a gente ter, de fato, um detalhamento maior e um acompanhamento do ambiente em que a gente vai conseguir não só dar visibilidade sobre todas as ameaças para a gente conseguir trabalhar na parte de investigação e resposta, mas para o próprio cliente, porque a operação de segurança precisa estar necessariamente alinhada ao negócio, né? E a gente conseguir trazer essa visibilidade, construindo, inclusive, essa visibilidade através de dashboards de uma maneira clara e efetiva, acaba elevando também a possibilidade, inclusive, de melhorar cada vez mais esse trabalho de detecção, investigação e resposta. Além de tudo, passando um slide aqui, não sei se passou. Além de tudo, só para fechar justamente esse ponto do nível de especialização que a gente construiu ao longo desses 25 anos, a NetSecurity hoje é o único parceiro, o primeiro, inclusive, parceiro do Brasil de Google Cloud Security a conquistar essa credencial de SecOps Delivery Partner. Então, atestando aí muito do nosso trabalho, no nosso desenvolvimento, focando na especialização dos nossos times de operação aqui, para que a gente tenha a capacidade de estar sempre evoluindo nessa entrega para os nossos clientes, entendendo os desafios de mercado, ouvindo os clientes e entregando o melhor que a gente tem de tecnologia e de parceria, né? O Fernando está aqui para, inclusive, falar um pouquinho disso, e eu vou falar um pouco da nossa parceria, aproveitar para fazer um parênteses também, falar um pouco da nossa parceria com o Google Cloud Security, que aconteceu justamente na busca de uma ferramenta, de uma tecnologia que fosse de alto nível, com capacidade adequada de automação, orquestração e resposta a incidentes, e encontramos aí no SecOps justamente a tecnologia que estava à altura das nossas expectativas, e foi uma parceria de mão dupla que veio agregar muito nesse sentido, justamente porque a gente entende que plataforma, pessoas e processos, né, a grande tríade, funciona muito bem se a gente tiver sempre os melhores e os mais bem qualificados profissionais atuando em todos esses níveis, né? Então, essa badge acho que representa muito disso. Eu vou parar de falar um pouco de NetSecurity, falar um pouco de Google. O Fernando está aqui com a gente. Super, super obrigada pela presença. Acho que ele tem muito a contribuir e contar para vocês também um pouco sobre SecOps, mas, além de tudo, sobre o Google Cloud, né? Afinal de contas, o Google faz segurança, Indec? Que história é essa? Excelente pergunta, excelente pergunta. Quando a gente chega no cliente, fala assim, mas o que o Google tem de segurança, né? O que o Google pensa como segurança? Pouca gente sabe, mas
o Google realmente é uma rede enorme, não é só do Google Cloud. Então, a gente se utiliza principalmente das informações que aparecem no Gmail. Então, a gente consegue enxergar milhares de phishings diariamente. São bilhões de utilizações por exemplo, do Google, do Chrome, né, que é o nosso browser. Então, a gente também tem uma massa de dados de inteligência das pessoas que utilizam Chrome. O Google também tem uma empresa que nós fizemos aquisição, nós vamos falar na frente, do VirusTotal, que as pessoas colocam informações de segurança lá e a gente absorve isso e transmite para o mundo como se fosse uma rede social de segurança. E nós também tivemos um dos maiores ataques de DDoS do mundo, se não o maior do mundo, né? Isso aconteceu dentro do Google, mais de 40 bilhões de acessos simultâneos em aplicações do Google. Então, a gente tem uma massa de dados grande para poder construir isso para o próprio Google e depois também ofertar isso para o mercado. O grande ponto do Google da parte de segurança, o próprio SecOps, quando ele veio basicamente por uma necessidade do próprio Google. O Google teve um ataque em 2009 chamado Operação Aurora. Para quem não conhece, existe lá no YouTube. Vocês podem entrar, Hacking Google, é uma série, 6 episódios, mais ou menos 15 minutos cada uma, que vai explicar como esse ataque ocorreu para dentro do Google. Não foi só no Google, foram diversas empresas de tecnologia do mundo, e o Google se reconstruiu a partir desse ataque com mais segurança. Então, essa segurança que nós construímos para o nosso próprio ambiente, entendendo como funcionam os ataques, tendo essa massa crítica de informações de ataques dentro de Gmail, YouTube, Chrome, Android, a gente cria essa nossa própria massa de dados de segurança e traz isso também para a própria segurança ou ofertar isso para o cliente através dos nossos parceiros. Então, o Google construiu uma plataforma, né? Nós construímos uma plataforma de CIEM, isso foi construído a partir desse ataque da Operação Aurora. O que é o CIEM do Google e como foi construído, né? Olha que legal. O Google já tem um motor, né, de busca. Então, a gente pegou aquele motor de busca do Google, onde a gente entra no próprio google.com e colocou isso dentro de um data lake de segurança. Já imaginou? Então, é o que eu faço, indexação rápida e trazer essa informação em milissegundos já correlacionada para vocês. É o mesmo princípio. Então, a gente tem uma plataforma chamada Borg dentro do Google, que essa plataforma é onde está pendurado tanto o Google Cloud quanto o Workspace. Aí tem a parte separada do SecOps, tem a parte separada do Google Buscador, e a gente utiliza isso para ter integração entre o ambiente um todo. Não é exatamente assim, mas é mais ou menos assim, ó. Queria explicar para vocês. Nós temos 3 tipos de data center, né? Então, nós temos o data center do Google Cloud, o do Workspace e o do Google Buscador, que é onde fica YouTube, onde fica toda essa parte desse time a gente chama de advertisement. Então, foi construído a partir do motor do SecOps, a partir desse motor do buscador. Então, toda a estrutura do SecOps fica dentro do buscador, facilitar a operação e a vida de todo mundo. Aí, há 2 anos atrás, nós fizemos a aquisição de uma empresa chamada Siemplify, e a Siemplify veio para trazer automação de resposta a incidente. E depois nós colocamos também Threat Intelligence, né? Nós vamos falar sobre Threat Intelligence também um pouquinho mais para frente. E o Google também, já dentro dessa plataforma, é como uma operação de SOC. E é por isso que a gente colocou o nome, tirou o nome Chronicle, para quem conheceu o Chronicle, e colocou como SecOps, porque é uma operação inteira. Não é só um produto de ciência SOAR. É uma operação de segurança. E aí nós incorporamos a parte do Gemini. Então, nós temos uma estrutura de segurança em AI somente para a segurança, que a gente chama de SecLLM. Então, foi desenvolvido pelo próprio Google, ou seja, nós somos a única empresa no mundo que tem AI proprietário integrado à nossa plataforma. Isso é muito legal também. E o que faz diferença o AI, né? Lá na frente nós vamos falar bastante sobre isso também. Mas o foco aqui é trazer para vocês nós temos dentro de uma única plataforma CIEM, SOAR, Threat Intelligence, e aí nós entramos com VirusTotal, com a Threat Intelligence da Mandiant, a Threat Intelligence do Google que eu mencionei para vocês, 3 Threat Intelligence em um, e depois nós temos AI e o EBA já integrado dentro da plataforma. Então, a nossa plataforma hoje é considerada
uma das mais completas do mercado. Legal? Excelente, Indec. Falou e falou bem, hein? Tem muita coisa, essa história, ela é muito interessante, eu gosto muito de ouvir, porque é isso, né? Muita gente conhece Google Cloud Security, agora Google Cloud Security como operação no Brasil também, né, Indec? Que começou aí com você praticamente, né? 2 anos, quase 3 anos já, não? Correto, faz quase 3 anos, pouquinho, acho que faz 3 anos mais ou menos exatos aí que nós começamos uma operação. Então, nós temos um time de segurança onde a gente responde lá para fora, lá para os Estados Unidos, onde estão todos os PMs, que são os Program Managers, os donos dos produtos. A gente traz insights do nosso território aqui de Brasil, América Latina. Nós temos uma operação agora com o Marcelo Zillo, que é o head dessa operação toda, uma pessoa fantástica, trazendo também mais experiência no mundo de segurança para vocês. E nós estamos crescendo cada vez mais aí para trazer também bastante produtos, informações e tropicalizar tudo aquilo que existe lá fora aqui para o Brasil e trabalhando junto com o nosso grande parceiro aqui com a Net Security. Excelente, obrigada, Fernando. Legal, gente, a gente falou de desafio, a gente falou dos desafios principais aí que a gente enxerga para o futuro desse mercado, a gente falou de times de operação de segurança, como estão estafados, a gente falou do nível de especialização, do que a gente entrega como consultoria, Indec contou um pouquinho de Google Cloud Security, da construção, inclusive, dessa plataforma chamada Google SecOps hoje, que de forma única e completamente integrada com AI proprietária consegue realmente entregar um valor de detecção, investigação e resposta extremamente importante para qualquer centro de operação de segurança. E aí eu queria perguntar para você, Gabriel, dentro desses contextos, desses elementos aí que a gente trouxe para essa conversa, a gente também ouve muito dos nossos clientes, acho que uma das principais reclamações é justamente com relação ao tempo de resposta a um incidente, né? Como é que a gente faz hoje, na sua perspectiva, para reduzir esse tempo de forma eficaz, inclusive? Bem, a primeira coisa, a gente tem que escolher bons parceiros, né? Por isso que a gente colocou o Indec para falar antes, né, Indec? Porque, assim, quando a gente contextualiza essa situação do Google, a gente fala muito sobre aquela questão de pesquisa, né? Então, para que a gente possa acelerar esse tempo de resposta, a gente pode colocar 3 itens, tá, nessa pilha. Primeiro, o enriquecimento de informações. Sempre, sempre. Quando o analista de SOC ou de Managed SecOps, né, aquele ambiente gerenciado como o da Net Security, quando o analista tem na sua mão uma estrutura onde ele recebe bastante informação, ou seja, ele recebe um incidente, ou recebe um alerta com o máximo de informação possível, está enriquecido, eu venho aqui, vírus total, informação da Mandiant, informação interna da Net Security, de outros casos, tudo isso reunindo num ponto, faz com que o meu analista ele seja mais rápido, ele não precise ficar procurando as coisas, por isso que a gente fala muito daquela coisa do single pane of glass, onde o cara tenha uma tela só, mas não adianta ele ter também uma tela só com pouca informação, é importante que ele tenha tudo à mão dele, né? Então, quando a gente tem isso, é muito mais rápido de reagir. Depois, investigação a jato, né? Por quê? Lembra que o Indec falou de toda aquela força do Google? Imagina um analista precisa fazer uma busca e ele começa a digitar aqui e leva 5 minutos, 10 minutos. Ele não pode levar esse tempo. Manda uma query e volta só no dia seguinte, né? Ele vai lá e toma um café, vai fazer uma ligação. Isso não existe. Tem que ser imediato. E isso aqui também tem um pouco de fé, né? Que é aquela situação onde ele tem que acreditar na plataforma, onde ele vai digitar e vai realmente, né, ter uma resposta. Não pode ser aquela coisa que ele digita, vai tomar um café, quando volta, ainda está pesquisando, ou então, quiçá, volta uma pesquisa, né? Então, quando a gente fala de informação, de enriquecimento, a gente também fala do tal do backtrack, que é aquela opção assim, peraí, será que eu preciso limitar o meu analista a fazer uma busca de somente 30 dias, porque senão vai demorar? Na nossa plataforma da Net Security, com a estrutura do Google, a gente não tem essa situação. A gente está falando de 1 ano de informação quente. Então, meu analista consegue fazer pesquisa de 1 ano para trás a um passo de uma pesquisa do Google. Eu não preciso pensar... aquela coisa assim, não, eu vou fazer só 1 mês aqui, porque senão vai demorar. Não.
não pode ter essa restrição, o analista tem que procurar, porque imagina se essa é uma situação que foi há 3 meses atrás, tem uma situação trimestral, ele não pode ter limitante, tá? Bem, quando a gente fala de facilidade, né, a investigação a jato, vem aquele ponto também de a gente usar linguagens mais práticas. O cara não precisa fazer um select imenso, o cara não precisa ser especialista em programação. Lembrando aquilo que eu falei lá atrás, o cara tem que se preocupar em segurança. Ele não precisa, ele não pode ter que saber programação necessariamente em todos os casos, sabe? Ele tem que ter uma linguagem natural. E com a nossa plataforma, o analista vai lá e de forma natural ele faz as pesquisas dele. Ele não precisa ser um cara gigante em selects. Depois, a gente fala do empoderamento do primeiro nível, né? Quando a gente fala de empoderamento, a gente fala muito de... Nossa, é uma palavra muito em voga, né? Mas o que é isso? É dar mais poder para o time de primeiro nível, aquele time que recebe a primeira informação. Ele já vai receber aquilo enriquecido, ele vai conseguir fazer investigações rápidas, e principalmente ele vai conseguir ter mais ações à mão dele e ter essa primeira ação. Por isso que a gente consegue reduzir o tempo de resposta a incidentes e com essa eficácia, né? O cara tem tudo na mão, tudo com ele. Perfeito, Gabriel. Nossa, tocou em pontos muito, muito, muito importantes, assim. Quando a gente fala de superfície de detecção, de engenharia de detecção, de conseguir, de fato, construir ou utilizar melhor da plataforma, muitos dos nossos clientes ainda falam, mas isso é um custo muito alto, né? Apesar de a gente ver uma evolução aí no mercado de muitas empresas hoje estão trazendo a decisão de segurança da informação para conselho, inclusive, né? Justamente porque tem que estar atrelado ao negócio, tem que ser estratégico. A gente ainda entende ou ouve muito que para construir tudo isso que a gente está falando aqui, o custo ainda fica muito elevado ou inacessível, né? E aí, dentro desses desafios de se ter parceiros especializados ou ter um time que realmente consiga operacionalizar da maneira adequada e ao alcance de todos os desafios que a gente mencionou, quando a gente fala de custo e todas essas pedras, esses obstáculos no meio do caminho, a gente ainda se depara com uma questão muito simples, né? Com essa questão de como é que a gente extrai ainda o máximo valor de um investimento como esse. Como é que hoje eu consigo, de fato, extrair o máximo da minha operação de segurança? E aí, só para dar uma continuidade aos pontos que você trouxe aqui, eu acho que essa é uma pergunta que faz muito sentido para a gente, inclusive, aprofundar um pouco mais. Bem, primeiro a gente tem que separar, né? Às vezes a gente tem uma conversa, o cara fala, não, eu só tenho SOC porque eu preciso fazer um tick no meu compliance. Isso já está errado, né? Isso a gente recomenda sempre aos clientes que vejam isso como uma coisa maior, né? A observabilidade do seu ambiente, a necessidade de você ter um ambiente sob controle, né? Por isso que a gente busca parceiros como o Google, justamente para que isso seja duradouro, seja estável, seja infinito, tá? Então, assim, quando a gente fala dessa questão de como extrair o máximo do SOC, eu penso em 4 itens, tá? Que seria, primeiro, medir o progresso, né? Aquele papo de, o meu SOC está pronto, o SOC nunca está pronto, ele está em constante movimento. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de uma coisa que está em constante mudança. Então, assim, sempre jornada, nunca destino, né? É sempre jornada. Então, se você hoje tem um fornecedor que não está fazendo nada, que não tem uma call semanal, uma call quinzenal, que fica te enchendo o saco para apurar os casos de uso, liga para a gente, porque tem alguma coisa de errado nisso. Tá? Porque assim, aqui na NetSecurity a gente tem constante evolução. Os casos, eles têm que ser apurados o tempo inteiro. Tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, aqui na NetSecurity a gente sobe um SOC, um Managed SecOps, em 30 dias. Os processos e os projetos já são bem estipulados e eles são constantes. Tá? Então, quando a gente fala de regra de negócio, por exemplo, cara, eu preciso trazer os times para que essas regras de negócio cada vez mais façam parte da minha realidade, para que essas metas, mas o que são as metas do SOC? A meta do SOC é estar sempre ativo, estar sempre atualizado, estar sempre com as regras e configurações apuradas para o meu momento, e não é o meu momento de 6 meses atrás. Se a minha empresa, por exemplo, está passando por uma fusão, ou se está na mídia, se tem alguma coisa, eu preciso saber dessa notícia e encaminhar isso para o meu time, né? Outra coisa, a gente também tem que definir métricas, tá? Que possam ser medidas e operacionalizadas. Aí você vem assim, mas espera aí, você está dizendo então que a gente pode chegar no ponto de não pode ter nenhum incidente no SOC? Não,
Muito pelo contrário. A gente tem que ter a possibilidade de entregar, de mostrar isso para as nossas lideranças, que eles possam ver o que está acontecendo em real time no meu ambiente. Ter um dashboard onde ele possa ver quantos incidentes estão acontecendo agora e quantos alertas eu estou recebendo também neste momento, para que você tenha aquela situação do funil, né? E de veja assim, mas espera aí, eu estou tendo tantos alertas, eu estou processando isso aqui, e isso aqui lá embaixo é o que a minha turma está administrando, a minha turma está trabalhando para descobrir se realmente isso é algo importante ou não. Muito se fala em conversa daquela questão dos estresses dos alertas, né? O exagero dos alertas. E isso a gente consegue fazer quando a gente mede e operacionaliza essas métricas, tá? Falando de Net Security, tá? A gente faz isso constantemente, a gente faz isso de forma semanal. Toda semana tem uma conversa. E aí, como está o nosso serviço? Como é que está a execução do SOC? Tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa que a gente possa colaborar? Essa é a função do Centro de Operações de Cyber. Quando a gente fala de inteligência, né, a coleta de logs inteligente e o monitoramento, vem também uma outra reclamação que muitos clientes e não clientes nos reportam, que é o quê? Poxa, levei 30 dias para descobrir que um faro importante do meu ambiente não estava sendo monitorado. Peraí, se você tem um fornecedor atual que fala isso, está na hora de trocar, porque ele não tem esse monitoramento, ele esperou 30 dias para te falar isso. Gente, aqui da Net Security esse monitoramento é constante. Se o meu time percebe que não tem mais o log daquele faro, a gente liga para o cliente e fala, cara, alguma coisa está de errado. Fala com a turma do faro, porque eu preciso desse log. Para que eu tenha uma engenharia de detecção boa, que eu preciso dessa informação, por favor. Vamos conversar, vamos ajustar esse problema. Tá? Então, essa coleta de logs inteligente e o monitoramento é real. E vem aquela parte, poxa, mas se eu colocar os logs desse meu equipamento, aí eu não vou ter dinheiro para pagar, porque vai ter muito log. Peraí, então só um pouquinho. Vamos apurar isso. Vamos coordenar. Vamos colocar isso vamos pegar os alertas mais críticos aqui, vamos tentar reduzir. E quando a gente olhar para o mundo de SOC como apoio gerencial e executivo, é o quê? Peraí, quando é que foi a última vez um relatório de SOC ou de ameaças ou de incidentes que aconteceu na minha empresa foi levado para o meu board? O que veio de feedback? Até falou um joinha aqui. O que veio de feedback da minha diretoria? Nós da Net Security, quando a gente tem aqueles relatórios executivos mensais, a gente passa recomendações executivas de melhorias no seu ambiente para que nós, do Centro de Operações, também passemos. Olha, sugerimos uma solução de IAM, sugerimos melhorar tal item, sugerimos mexer na arquitetura disso, porque isso aqui está trabalhando contra a segurança. Então, a gente tem que colaborar e a gente também espera que as diretorias e que os executivos também vejam isso como uma forma de mostrar o seu trabalho. Serviços de Managed SecOps não são baratos e a forma de entregar isso é com resultado. E é isso. Exato. Por enquanto é isso, né? Trazer a visão de risco cibernético também, né? Eu acho que quando você fala de apoio gerencial executivo, conseguir extrair justamente ou dar visibilidade, né, publicando esses resultados ou trazendo justamente a visão desse risco para o board é super importante. O serviço de SOC pode sim agregar informações como essa, justamente ajudando sim. Na tomada de decisão do dia a dia, né? Exatamente, você vê muitas situações de SOCs escondidos, né? Que o cara só fica sabendo por e-mail as coisas. Quando é que foi a última vez que ele recebeu um relatório de um incidente explicando tudo bonitinho que aconteceu? Ou recebe todos os alertas de qualquer jeito e vai lá tratar, ou não recebe nada, de vez em quando manda uma coisa e outra, fala, acho que no SOC não está funcionando muito bem. Bota no filtro no e-mail. Ter essa visibilidade é super, super importante. Legal, ainda falando aí dessa otimização, a gente conseguir responder incidente com uma máxima eficácia, conseguir tirar o máximo, inclusive, do investimento numa operação de segurança, em plataforma, pessoas, serviços, num MCCOPS como o da Net Security. Eu pergunto agora, passo a palavra para o Indec, perguntando um pouco sobre automação. Se fala muito de automação, se fala de IA, se fala de inteligência de ameaças e como a gente consegue otimizar, inclusive, ainda mais como uma plataforma, um serviço, uma tecnologia de SOAR, né, que se fala muito no mercado hoje, pode, de fato, ajudar numa operação de segurança.
Não, excelente pergunta, né? O software, ele automatiza processos, a gente precisa ter um mínimo de esforço humano, a gente tenta fazer com que o mínimo de esforço humano, porque a carga de logs, a carga de eventos, a carga de alertas que chegam para dentro do SecOps ou da operação do SOC no geral, a gente precisa reduzir isso, né? Porque você não pode ficar simplesmente aumentar time. Esses dias eu fui num cliente, ele falou assim, eu tenho 7 vagas para o time de SOC, mas se for tudo isso, não é porque a gente tem que crescer, está crescendo, todo ano cresce 20%, 30% por ano. Falei, não, o ideal é que você reduza isso, que essas pessoas que você está contratando começam a criar inteligência dentro da plataforma e não fazer com que ela trabalhe para a plataforma, né? Essa é a grande diferença que a gente vê. Por exemplo, um cliente também um dia me perguntou, podemos conhecer o SOC do Google? Eu falei assim, olha, quando você conhecer o SOC do Google, não é aquele monte de tela lá na frente, aquele monte de gente numa sala, isso não existe dentro do Google, né? Então as pessoas são descentralizadas e elas trabalham construindo automação dentro da plataforma. Elas estão lá para verificar, por exemplo, já um nível 3 avisado. Estão lá para avisar algo que realmente esteja acontecendo. Porque o bacana da plataforma é que traz enriquecimento do log já automatizado, ou seja, quando a gente traz enriquecimento do log, ele já traz a informação de que existe algum possível ataque, já gera um incidente automaticamente, e quando esse gera incidente, a gente trata esse incidente. Aí eu posso tratar operacionalizando ele através de um playbook. Quando tira essa máquina do usuário dentro do domínio para ele não dar ataque para outras máquinas, cria-se alguma automação para facilitar a vida da operação. E não simplesmente contratar mais gente. Então, a operação do Google, dentro do próprio Google, inclusive, é reduzir e fazer com que as pessoas construam operacionalidade dentro da ferramenta e não simplesmente ficam atendendo lá nível 1, nível 2, muitas vezes, né, de incidentes que possam acontecer. E aí o Threat Intelligence já traz essa operação para você de busca do hunting. Quando eu preciso fazer hunting? Vou lá no Threat Intelligence, que é a integração do Mandiant Advantage Threat Intel, do VirusTotal, que é uma empresa adquirida pelo Google há muitos anos atrás também, e isso potencializado toda a estrutura do Google que a gente tem. Então, hoje, o Google Threat Intelligence são 3 ferramentas em uma única, com o buscador, que a gente vai buscar aquilo que nós estamos precisando para poder operar, né? Então, eu tenho a parte de frontline de inteligência, tenho toda a visão de inteligência do branding da sua marca, eu vou conseguir ver isso, seja brasileira, seja outras marcas multinacionais. A gente tem o famoso, a gente chama de Crowdsourced Threat Intelligence. O que é isso? Onde as pessoas no mundo inteiro, através lá do site do VirusTotal, fazem uploads de arquivos para poder validar dentro daquelas engines de antivírus, que tem mais de 70 engines lá de antivírus, fazendo a validação se aquilo é ou não malware, cadastrar aquele malware, e também URLs, né? Muita gente não sabe, mas a gente também trabalha com a parte de URLs maliciosas. Então é muito legal a gente ter a integração de tudo isso. E aí você vai ter uma visibilidade única, como está mostrando aqui, de mais de 50 bilhões de arquivos, né? Então a gente tem uma visão macro do que está acontecendo no mundo como um todo. Então vamos pensar num exemplo. Nós temos uma guerra física, infelizmente, acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, que está acontecendo lá, infelizmente, né? E aí provavelmente deve estar acontecendo também uma guerra virtual. Então eu preciso saber o que está acontecendo naquela guerra virtual para ver se o meu ambiente, de certa forma, pode ou não ser atacado. E se eu for atacado, o que acontece comigo? Que tipo de baixa que eu tenho? Eu vou parar o negócio? Eu vou dar continuidade para o negócio? Então é importante que a gente tenha uma visão macro de mundo, de ataques e validações do que estão acontecendo, para eu poder validar se o meu ambiente está de acordo com aqueles determinados, vamos dizer assim, determinadas frameworks de mercado, para eu não tomar nenhum tipo de ataque que acontecem aí no mundo inteiro, né? Esse é o grande ponto do Google ser uma empresa multinacional e trazer isso para vocês. Perfeito. E a aquisição da... Pode falar, por favor. Eu ia só dar uma... pedir para você dar uma palhinha também sobre a aquisição da Mandiant, né? Eu acho que
Naturalmente, o VirusTotal já foi incorporado, a escala Google, fundamental, todos os elementos combinados geram justamente todas essas competências que permite justamente a construção dessa plataforma com tanta tecnologia, e esses elementos se conjugam aí nessa linha, né, nesse slide que a gente está falando agora. Exato. Então, a compra da Mandiant veio há 2 anos atrás, foi uma das melhores aquisições que a gente pôde ver no mercado, né? Não prever, mas ver no mercado, porque trouxe 3 coisas importantes demais. Primeiro, a plataforma toda de inteligência que a gente tem. O grande ponto, trazendo essa inteligência que tem, por exemplo, vamos pensar assim, o que a gente tem? O MAT, né? Que é o Mandiant Advantage Threat Intel. Dentro do MAT, a gente tem um ASM, que a gente chama de Attack Surface Management. Eu preciso ver como é que está o meu branding fora, né? Como é que está a minha marca fora aqui, por exemplo, numa dark web, numa deep web, validar, por exemplo, se eu não tenho chaves em Git públicas, que a gente ainda infelizmente encontra, e-mails com credenciais vazadas. Então eu tenho uma visão total da minha empresa na área de inteligência para poder mostrar para o negócio, temos problemas e a gente consegue resolver isso. Vamos pedir para o usuário trocar senha, utilizar um segundo fator de autenticação, tirar essa chave que está em Git público, reduzindo a superfície de ataque. Então, a gente trabalha a reduzir a superfície de ataque para não ter nenhum tipo de incidente que seja grave. Então, a Mandiant vem no propósito de trazer inteligência construído pela consultoria. Então, a Mandiant ainda continua como consultoria. Quando ela faz consultoria no mundo inteiro, vamos lá, tem uma consultoria no Japão, tem uma consultoria nos Estados Unidos, tem uma consultoria lá na Inglaterra, na Espanha. Então, essa consultoria que valida os artefatos, eles trazem essas informações para dentro do MAT, que hoje virou GTI. Então, o GTI nada mais é do que o MAT, mais o VirusTotal, potencializado a Google, integrado numa única plataforma, podendo utilizar suas APIs, podendo utilizar as informações, tudo que vocês quiserem, para a gente poder ter a redução da superfície de ataque mesmo. Excelente. Valeu, Indec. A gente está aqui vendo passar da hora e a gente falando aqui, né? Já foi um tempinho, vou até dar uma acelerada. Gabriel, eu ia passar para a próxima pergunta aqui, falando de automação ainda. Como é que ele apoia também consultorias, né? No caso da NetSecurity, e os próprios clientes a se beneficiar dessa automação? É importante. A primeira coisa aqui que a gente pode citar é a integração de ambientes, tá? Destacar que muitas vezes a gente conversa com clientes e a gente vê algumas empresas resistentes a trocar o seu fornecedor de SOC ou de Manager SecOps, porque ele tem medo do tempo que vai levar isso ou então da dificuldade. Tá? Quando a gente tem uma estrutura de SOAR, como a gente tem a do Google por trás, essa integração é muito rápida. Então a gente consegue fazer essa troca muito facilitada. Eu consigo colocar o SOAR em cima e colocar outras fontes de SIEM e criar essa passagem de forma muito rápida. Tá? Eu também consigo dar painéis únicos para os meus funcionários, para o meu time, trabalhar muito melhor. Tá? Depois, a gente automatiza funções básicas e repetitivas. Né? Lembra daquele empoderamento do nível 1 e tal? Eu consigo criar aquelas ações de coleta, né? E outro ponto que é muito legal, principalmente naquela questão de gestão de pessoas ou até de retenção de talentos, se eu tenho automação, a gente também tem facilidade de troca de turno. Por quê? Porque quando o cara está terminando o turno dele, aquilo já está registrado, já está tudo arrumadinho. Quando o cara sai, outra pessoa pode continuar o atendimento sem nenhum problema, tá? Também quando a gente fala de essa transparência, né, Marília, é super importante, porque o cliente ele não quer saber da troca de turno, mas para as nossas pessoas é super importante ele poder levantar e sair no horário que ele gostaria, principalmente em final de semana, né, aquele cara trabalha à noite. E depois a gente fala de criação de processos únicos e personalizados. Quando a gente fala de SOAR, os clientes da NetSecurity, eles possuem uma console para o SOAR deles. Então, eles podem também fazer a customização deles. Já pensou em automação, onde eu posso criar, botar um mundo de segurança, de operação de segurança, e ainda dar a opção para o meu cliente de criar a própria automação dele e ajudar ele? Eu faço tanto a nossa da operação de segurança e ele também tem a dele. Tá? E claro, a escalabilidade e robustez, porque quando a gente fala de automação, normalmente a gente fala, mas precisa de uma máquina maior, eu preciso de mais recurso. E quando a gente tem o Google por trás, isso é infinito. É isso.
Sim. E a gente já tem operações com SecOps dentro do nosso próprio SOC que nos dão visibilidade, inclusive, da evolução desse tempo, né? A redução do tempo de detecção, do tempo de investigação, do tempo de resposta, e como a capacidade de automação realmente aumenta essa entrega para o nosso cliente. Falando de automação, falamos dos desafios aqui, o Indec contou um pouco para a gente, inclusive, da estrutura que está por trás da inteligência de ameaças, que é fundamental, inclusive, quando a gente fala de enriquecimento de informações para construir uma superfície de detecção, uma engenharia de detecção adequada. A gente não pode passar esse webinar sem falar de IA, né? Eu acho que IA está em todo lugar. E todo mundo quer saber, acho que o Indec deu uma introdução muito rápida ali, falando algo que é realmente o diferencial do Google por ter isso proprietário. A IA tem um papel também importante e fundamental, e a gente ouve muito do mercado pedindo e perguntando, né? Como é que a IA está trabalhando dentro da operação de segurança? Onde que ela está nessa jornada? O que a gente pode esperar? Basicamente, a IA é muito legal porque a IA, pessoas perguntam assim para mim, mas a IA vai substituir o humano? De forma alguma, né? A IA te traz a facilidade de você fazer um hunting, criar regras, criar playbooks, buscar problemas, porque você, com linguagem natural, que não precisa ser uma linguagem, por exemplo, de um desenvolvedor, você fazer buscas daquilo que você está precisando, né? Então, eu preciso saber se o usuário Fernando acessou determinada máquina durante os últimos 30 dias. Eu consigo ver isso? Consegue, baseados nos logs, obviamente, que eu tenho dentro do SecOps, mas buscando com uma linguagem natural, na construção de playbooks também. Eu preciso construir um playbook, vai escrevendo, interagindo com a ferramenta. Então, a IA traz para você a facilidade de interação com a ferramenta e da construção da sua operação dentro da ferramenta também. Né? E aí facilita, ganha tempo, ganha escalabilidade, entendimento e facilidade para poder operar. A gente utiliza o SecLLM, que é um AI foco em segurança, não é com foco AI que a gente utiliza fazendo buscas em outros sites, por exemplo, no Gemini do Google, foco em segurança, construído pelo próprio Google para sua própria estrutura. É incrível. Para quem quiser ver vídeos na internet, né, do Next, do Google Cloud Next, que é o evento do Google Cloud de todo ano, tem demonstrações incríveis justamente dessa linguagem de uma forma natural da construção da IA trabalhando dentro do SecOps de uma forma realmente muito, muito não só útil, mas realmente elevando o valor dessa entrega. E aí eu acho que eu junto até com a pergunta do Antônio Radaelli, que está aqui, perguntando justamente como as IAs ajudam na velocidade da resposta a incidentes do dia a dia, né? E passo um pouco para o Gabriel para falar um pouquinho de IA e qual que é o papel da NetSecurity relacionando realmente a função das IAs dentro da plataforma de SecOps. O Fernando já falou, né? A agilidade é total, né? Só que assim, eu penso em 3 itens, tá? Primeiro, a criação de conteúdo. Tá? Não só sumarizar incidentes, como assistência na criação de código, né? Lembra aquilo que eu falei, né? Para o cara ficar mais livre, então ele vai ter mais, ele pode pedir ajuda para o Gemini para criar código, e até casos de uso, né? Me ajude aqui a criar um caso de uso dessa forma, assim, assim, assim. Então, o nosso analista consegue ficar mais preocupado em juntar as peças e não só operar, ele consegue usar a cabeça dele para juntar essas peças, tá? Enriquecimento de informação e muito backtrack, aquela coisa de procurar casos parecidos, criar esse funilzinho e dizer assim, olha, já aconteceu um igual. E isso aí nos ajuda muito, tá? Depois, a parte de previsão de comportamento. O que vai acontecer depois? Técnicas como o EBA, por exemplo, vão ser muito aperfeiçoadas. Muito, muito, tá? Então, aquela tendência, olha, a tendência de que vai piorar, a tendência que vai melhorar, mostrar uma ideia de risco, ó, isso aqui está em crescimento, isso aqui está em redução, em declínio, eu estava procurando a palavra exatamente. Então, se a gente tem esse assistente, eu nem vou usar o nome do concorrente, se ele tem esse assistente, ele vai conseguir ficar com o foco dele no contexto. E depois, o terceiro item, que é articulação e comunicação, né? Então, ele pode ajudar
a criar documentação, melhorar playbooks, né? Fazer até interações diretas com o cliente, por exemplo, né? Usar textos prontos, né? Pedir ajuda, manda uma notificação para o cara em tal situação, ou mandar mais informações até durante o meu war room. Então, quando a gente fala disso, né, é aquele cara que vai estar junto com a gente e sempre acelerando o processo. Mas eu acho que dentro da NetSecurity já é realidade, e cada vez mais a gente coloca essa velocidade para deixar o nosso profissional e os profissionais dos clientes mais livres para focar no negócio e pensar em cyber o tempo todo, não só em operação de plataforma. Excelente. É isso. Excelente. Caminhando para o final. Adilson contrário, Adilson. Ei, Adilson. Ele tem Mandou vários. Um recadinho aqui em deck, falou que você é muito bonito. Caminhando para o final dessa conversa, eu vou abrir para os dois, na verdade, né, para a gente falar um pouquinho dos benefícios práticos, né, de se ter NetSecurity mais Google SecOps, entregando uma oferta, né, de serviço de segurança, de operações de segurança para o mercado de cyber no Brasil e no mundo, eu diria, porque a gente tem clientes multinacionais também, né? Indec, você quer falar primeiro ou eu falo? Quer tirar discordar aí? Não, pode falar, não tem problema. Então eu falo e você complementa. Fica mais. Vamos, você já foi chamado de limbo agora há pouco, né? Estou vendo exatamente isso aqui, feliz da vida. Bem, quando a gente fala de cenários práticos, tá? Quando a gente fala tanto do serviço gerenciado da NetSecurity, utilizando a plataforma do Google, como também só o produto Google, tá? A gente tem que pensar. Eu, pelo menos, escalei 3 itens. Tá? Seria, primeiro, velocidade para os times. Ninguém quer ficar trabalhando, sabe, remando na areia. A gente quer agilidade. Os profissionais de hoje, a galera que tem menos de 30, principalmente, as coisas acontecem muito rápido, tá? Então, primeira coisa, a implementação de um ambiente de Managed SecOps da NetSecurity para os clientes, ou só o produto do Google, é muito rápida. Então, não pense que negócio, eu vou levar 6 meses para ativar um ambiente. Não, isso em 30 dias já está tudo funcionando 24/7, tá bom? O INDEC pode confirmar isso com a gente, tá? E a migração de ambientes legados ou novos ambientes, cara, é muito fácil aqui. Depois a gente fala da escala infinita. Lembra aquilo lá atrás que eu falei de tomar cuidado com os seus fornecedores? Quando a gente fala de Google, a gente sabe que a cloud mora aqui no Google. Aliás, talvez essa plataforma que a gente está utilizando para fazer esse streaming, ela mora no Google. Então, assim, quando a gente escolhe a NetSecurity como prestador de serviço e o Google como estrutura técnica, a gente está falando de um ambiente infinito. É muita escalabilidade quando a gente fala de SIEM e quando a gente fala de SOAR. Tá? Então, não fica com aquela, mas eu não posso criar mais coisa porque eu tenho limitação, falta disso. Gente, o céu é o limite aqui. E quando a gente fala de IA, a gente precisa de muita performance para ter uma resposta rápida, né? E assim, a IA, ela mostra, né? Ela está dizendo que o mundo requer velocidade, mas ela só chega com escala. E por último, e muito importante, ser agnóstico. De novo, eu volto àquele papo lá do MXDR, dos EDRs e tal. Eu justamente gostaria de complementar você nisso, exatamente nisso. O pessoal fala. Então você vai falar, cara, o agnóstico. Porque assim, o Google é o Google, né? Não tem. Eu não tô vendendo outro tipo de solução. O Google é muito maior que isso. Fala, Indec, é contigo. Exato, essa questão de ser agnóstico. As pessoas, não, mas funciona só com Google, só para quem tem Workspace, só para quem tem GCP, só para quem trabalha com Google, de forma alguma. A gente trabalha com qualquer plataforma que tenha no mercado. A gente normaliza o log, a gente traz as informações, correlaciona com inteligência. Então, pense em Google como também segurança agnóstica. Super importante essa palavra, Gabriel. Super obrigado por complementar. Realmente fantástico. É que o Google é agnóstico, né, Indec? Quando a gente fala da estrutura, os times da NetSecurity reportam isso, os clientes reportam, né? Aquele papo de low code ou no code, a facilidade com que eu consigo integrar tudo que tem do Google na minha estrutura é mágico. A Vanessa faz uma pergunta aqui, podemos responder, boa, Marília? Você que manda. Boa, vai na fé. Como a automação, então a Vanessa perguntando, como a automação ajuda a liderar com a escassez de analista?
A automação reduz a quantidade de informações, de incidentes, porque ela já toma ação referente a isso, então ela já reduz a quantidade de pessoas de analistas que você precisa dentro do seu SOC. Então a gente ajuda a reduzir, fazer com que aquelas pessoas que estejam no SOC sejam mais direcionadas a determinados incidentes mais críticos. E aí pegar aqueles incidentes que, entre aspas, são os mais simples, a gente já faz a análise, já automatiza o processo, deixando com que o resto seja trabalhado através desses analistas que você mencionou. Então, escassez de analista, que realmente é muito difícil, a gente já faz aqui pela automação. Ajuda e muito, Vanessa. Muito obrigado pela pergunta. E tem aquela questão da troca de turnos, né, Indec? O cara, a pessoa que vai trabalhar, ela vai ter a informação para assumir o caso, né? E o cara vai poder descansar, não deve ter que ficar preso com uma bola lá até terminar o caso, porque não tem como passar, né? É isso. Muito bem, gente. Falamos bastante aqui sobre desafios, sobre os obstáculos, como a gente operacionaliza, quais são os elementos-chave aqui quando a gente fala de operação de segurança, de IA, de automação, de como realmente entregar todos esses elementos de uma forma integrada, com uma visão única, construindo uma engenharia de detecção. E aí o Gabriel também tocou no ponto de conseguir subir e operacionalizar um SOC muito rápido. A gente que trabalha com segurança sabe que velocidade é justamente um dos elementos-chave de qualquer incidente. Quando a gente é acionado por um cliente ou por uma empresa falando, preciso conhecer um pouco da sua operação de SOC, quero conhecer sua entrega, estou no incidente, preciso de ajuda para investigar e responder, a gente consegue fazer isso de uma forma muito otimizada, muito rápida, subir uma operação de SOC em 30 dias, como o Gabriel bem falou. A partir da construção dos sensores, a gente começa a detectar em dia 1 e vai fazendo esse refinamento dessas detecções com uma velocidade muito rápida. E por ser uma operação baseada em nuvem, a gente tem justamente a possibilidade de dar essa experiência para o cliente, né? De conseguir que o cliente possa, inclusive, experimentar um pouco do serviço e da plataforma. Isso é possível, é tranquilo. E deixo aqui aí como última pergunta aqui para a gente finalizar essa conversa que foi tão boa, que passou do tempo, inclusive. Como que vocês encontram Net Security Google, né? Como vocês podem, de fato, nos contratar, nos trazer aí para a empresa de vocês, para os desafios de vocês. Toda a conversa que a gente tem com o cliente é justamente para entender muito do contexto. Eu falo que a gente tem muita expertise, mas a gente aprende muito com o cliente. E as formas de contratação são das mais diversas. Hoje eu estou presente, a Net Security está presente com essa oferta de MCCops, né, Net Security Cloud SOC, dentro do Marketplace de Google Cloud. Então, para as empresas que já consomem desse provedor maravilhoso de nuvem, que é o Google Cloud, já existem compromissos, inclusive, de investimento, existe a possibilidade de também consumir serviços gerenciados de segurança como MCCops, via Marketplace do Google Cloud. É uma das, acho que é a única do Brasil também hoje que está presente dentro desse Marketplace, é uma das formas de contratação. Mas vocês podem também naturalmente trabalhar com a gente através de contratação direta, o serviço e a plataforma vão ser os mesmos, ou mesmo para a parte de consultoria e suporte. Hoje nossa oferta ela é muito customizável, ela é modularizada justamente para entender muito do seu desafio, do seu contexto e te entregar realmente o que mais faz sentido aí dentro do desafio e do contexto, dentro do mercado que a gente vê muito. Eu queria agradecer a vocês, meus queridos colegas e amigos de trabalho e vida, Fernando, Gabriel. O Indec é lindo, aprendemos também nesse webinar que o Indec é lindo. Brincadeiras à parte, queria agradecer não só a vocês, mas a todos que estão aqui com a gente. Essa sessão vai ficar gravada, naturalmente disponível para que vocês possam assistir depois. A gente sabe que o tempo é muito corrido, eu pelo menos às vezes assisto webinars de forma fracionada, então vai ficar disponível. Espero que seja a primeira de muitas, inclusive. A gente deve fazer mais sessões técnicas, discutindo um pouco desses desafios, trazendo especialistas, falando de tecnologia, falando de processos, falando de pessoas, falando da tríade aí. E é isso, desejar uma boa tarde a todos vocês, me colocar à disposição e passo a palavra aí para vocês também fecharem, Fernando e Gabriel. Eu queria agradecer imensamente o convite, queria agradecer muito às pessoas que estão presentes aqui também, a gravação que vão ver lá na frente. Muito obrigado e estou sempre à disposição que vocês precisarem de conversar sobre segurança, sobre Google, sobre
temas variados, sempre por aqui com grandes amigos que são vocês. Muito obrigado, Marília, muito obrigado, Gabriel. E eu é que agradeço. Agradeço, Marília, agradeço, Fintech, e a todos que estão participando e que vão assistir depois. E espero que cheguem nessa parte que a gente agradece, tá? E se não chegarem, pelo menos que nos liguem ou que procurem o Google e digam: eu quero ter um SOC com o Google e com a NetSecurity. É isso que a gente quer. Um beijo a todos. Dá um Google no seu SOC. Abraço, gente. Na NetSecurity, acreditamos que cibersegurança é mais do que um serviço. É a nossa missão, o nosso propósito. Todos os dias, nos dedicamos a proteger o que é mais valioso para nossos clientes em um mundo digital em constante transformação. Somos um time de especialistas que não teme desafios. Sabemos que as ameaças cibernéticas evoluem rapidamente, por isso, usamos nossa experiência e as melhores tecnologias para antecipar riscos e responder de forma rápida e eficaz. Para nós, cada dado representa mais do que um simples arquivo. Ele carrega histórias, projetos e sonhos de pessoas e empresas. Proteger. Isso é o que nos move. Acreditamos na excelência como padrão e na inovação como caminho. Isso significa agir de forma proativa, sempre buscando soluções mais eficientes e seguras. Sabemos também que não estamos a sós nessa jornada. Valorizamos parcerias que agregam valor às nossas entregas, colaborando para tornar nossas soluções mais robustas e adaptáveis às necessidades de nossos clientes. Juntos, criamos um ecossistema de proteção digital que é dinâmico, robusto e preparado para qualquer desafio. Na NetSecurity, cibersegurança não é apenas uma barreira contra riscos, é um facilitador para que nossos clientes inovem e cresçam com confiança. Nosso compromisso é fazer do ambiente digital um espaço mais seguro, confiável e eficiente, porque, para nós, segurança vai além de proteger dados. É proteger negócios, pessoas e tudo o que eles representam. Somos a NetSecurity. Estamos aqui para proteger você e o seu futuro digital.